Olá, começa agora o Notícias da Semana com os assuntos que foram destaque no Poder Legislativo. O programa de hoje mostra como anda a discussão sobre a PEC dos bombeiros. A proposta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça estende aos municípios o direito de realizar convênios com os corpos de bombeiros voluntários para a fiscalização de projetos e edificações. Tem ainda as discussões sobre a atenção necessária às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, os preparativos para as audiências públicas do orçamento regionalizado e as homenagens ao Dia do Samurai, que entra para o calendário cultural de Santa Catarina. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana. A proposta de emenda constitucional que estende aos municípios o direito de realizar convênios com os corpos de bombeiros voluntários para a fiscalização de projetos e edificações está mais perto de uma definição. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça já escolheram uma data para a votação do projeto. Motivo de vários debates e de polêmica, a proposta de emenda constitucional que trata das competências dos bombeiros voluntários, militares e comunitários será votada no próximo dia 8 de maio. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Romildo Titon, que deu detalhes sobre o assunto. Acredito que até o dia 8 de maio seja construído esse acordo. Se não for construído, essa comissão vai emitir o parecer, porque está com os prazos todos esgotados. O esforço pela aprovação da PEC mobilizou empresários e autoridades políticas de Joinville que estiveram na Assembleia. Eles foram recebidos pelo presidente do Legislativo. Representantes de entidades empresariais, do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Câmara de Vereadores de Joinville lotaram o gabinete da presidência. Eles pediram o apoio dos deputados para a aprovação da proposta de emenda constitucional número 1 de 2012, que tramita na Casa. De autoria da mesa da Assembleia, a PEC concede aos municípios a possibilidade de celebrar convênios com os bombeiros voluntários para a fiscalização e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio. Atualmente, a responsabilidade pela realização das vistorias é do Corpo de Bombeiros Militar. A sociedade joinvilense, aqui representada nesta reunião por diversas entidades, todas as entidades, querem a manutenção do nosso Corpo de Bombeiros, que faz parte da história de Joinville. É um estado que com 293 municípios, em 177 não há nenhum tipo de bombeiro. Então, aprovada a PEC, deixa de existir esse óbice legal, como alegam alguns, para o funcionamento dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. A PEC deverá ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e precisa dos votos favoráveis de 24 parlamentares para ser aprovada em plenário. Os deputados presentes ao encontro defenderam a proposta. A polêmica é porque foi criado o Corpo de Bombeiros Militares e, a partir desse momento, entendeu-se, e os militares entendem, que somente eles têm a competência para fiscalizar, para dar liberações de construções e tudo mais. E o bombeiro voluntário, que vinha fazendo isso já tradicionalmente em Santa Catarina há décadas, não é? Acabou alijado desse processo. E o que vai acontecer? Se não aprovar essa PEC, é a mesma coisa que tirar o tubo do oxigênio de um paciente que está no hospital. Tira o tubo, vai faltar ar e vai chegar à morte. Essa PEC ela vai manter o excepcional trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários, que é realizado há mais de um século, e também o trabalho do Corpo de Bombeiro Militar. A PEC mantém o que está aí, que está funcionando muito bem. A PEC não é contra ninguém. A PEC é a favor da vida. No artigo 18 diz que é papel da bombeiro militar a aprovação prévia dos projetos. Está lá no artigo 18. Se a gente não mexer no artigo 18, a PEC continua ainda sendo discutida se é ou não é. Então, nós precisamos tratar disso. E é exatamente isso que a gente está tratando, tanto com os corpos de bombeiros, mas também com o Ministério Público. Trabalhar para viver, não para morrer. Foi o tema da audiência pública realizada esta semana pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. O evento marca a passagem do Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, lembrado em 28 de abril. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado, o encontro reuniu entidades dos movimentos sindical e social, centrais de trabalhadores e associações de portadores de doenças ocupacionais que causam alterações na saúde do trabalhador. As mais comuns
são as lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares. O objetivo do debate é lutar por melhores condições de saúde e segurança para a classe trabalhadora, diminuindo o número de mortes e de acidentes de trabalho. No Brasil, são registrados por ano 1.300.000 acidentes de trabalho. O país ocupa o 4º lugar no mundo em mortes provocadas por esses acidentes, uma realidade que, segundo os trabalhadores, precisa ser mudada. Esse movimento tem o propósito de sensibilizar as autoridades constituídas desse estado no país para esta realidade que muitas vezes não querem ver. É um momento oportuno para reflexão sobre a saúde e a segurança do trabalhador e as suas condições respectivas de trabalho. Outra discussão que mobilizou parlamentares foi a que envolve o setor de telefonia. O tema é tão polêmico que será alvo de uma audiência pública na região do Vale já no próximo mês. A deputada Ana Paula Lima foi quem solicitou a audiência pública em Blumenau, com data prevista para o dia 21 de maio na Câmara de Vereadores, para debater os problemas que envolvem a telefonia, principalmente a móvel, naquela região do Vale do Itajaí. Segundo a parlamentar, o debate é de grande importância. E chamamos todas as cidades circunvizinhas para debater esse tema tão importante e que há um clamor da sociedade. O deputado Eliseu Matos, presidente da comissão, afirmou que outros encontros regionais estão previstos para debater esse assunto. Assim que for apresentado outros requerimentos na comissão e aprovado pelos senhores deputados, nós realizaríamos outras audiências públicas também em outras regiões do estado. Falando em telefonia, deputados aprovaram esta semana um projeto de lei que prevê a instalação de bloqueadores de celulares em presídios do estado. Os detalhes depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. Operadoras de telefonia serão obrigadas a instalar bloqueadores de celular nos presídios do estado. É o que prevê o projeto de lei aprovado na Assembleia na semana que passou. A matéria de autoria do deputado Eliseu Matos dispõe sobre a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios em Santa Catarina pelas operadoras de telefonia. Estados não podem bancar escritórios de luxo, escritórios para bandido comandar de dentro do presídio a criminalidade aqui fora. E não é o Estado que tem de colocar bloqueadores nos presídios, é as operadoras, elas que têm o serviço, elas sabem muito bem como fazer e bloquear. Tanto que quando não se paga uma conta, no dia seguinte o teu telefone está bloqueado e pode muito bem bloquear dentro dos presídios. E não pode o Estado pagar por essa conta. Quem está lucrando é as operadoras do serviço. Em plenário, o publicitário Fernando Garcia utilizou a tribuna a convite do deputado Dado Xerém para falar sobre o Dia Internacional da Alienação Parental. Fernando iniciou uma luta pessoal na cidade de Pissarras para orientar a população sobre a síndrome, que se caracteriza pela interferência de pais separados na formação psicológica dos filhos. É algo que eu já sinto há 6 anos atrás, então procurei buscar o conhecimento do que era alienação parental, até para o meu uso pessoal mesmo, né? Então todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu procuro hoje passar para as pessoas para que elas não sintam, não passem por isso também. Que a alienação parental, elas por muitas vezes acontece até dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, onde o casal nem sabe o que está fazendo, pode partir por parte dos avós também, por parte de tios. Então, a conscientização hoje é a melhor ferramenta para as pessoas, para as famílias. Né? O trabalho do publicitário motivou a criação de uma lei municipal e, mais tarde, da lei estadual de conscientização sobre a síndrome de alienação parental, de autoria do deputado Dado Xerém. A lei aprovada em 2011 busca orientar os cidadãos sobre essa prática. Ainda em plenário, deputados destacaram a apresentação de um novo projeto.
O deputado Manuel Mota, do PMDB, protocolou o projeto de lei que obriga a instalação de alarmes com sensores de presença em todos os estabelecimentos que possuem caixas eletrônicos. De acordo com o parlamentar, o projeto pretende dificultar a ação dos bandidos e reduzir o crescente número de assaltos. Segundo dados da Polícia Militar, a cada 3 dias um caixa eletrônico é arrombado em Santa Catarina. E esses crimes representam grande risco à população, já que são executados com o uso de explosivos. Nosso projeto é colocar um sensor na hora que fecha até a hora que abre. Por quê? Porque é a hora que eles mais assaltam. E esse sensor vai disparar o alarme e a polícia vai vir com rapidez, além de poder filmar e fotografar essas pessoas. Outro assunto discutido na tribuna foi a descentralização do governo do estado. Os deputados Darcy de Matos, do PSD, e Pedro Baldiceira, do PT, defenderam a redução do número de secretarias de desenvolvimento regional. Para o deputado petista, há consenso entre todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa sobre a necessidade da mudança. Baldiceira defendeu a integração do sistema descentralizado com as associações de municípios que já existem no estado. Se nós tivéssemos a cada associação uma secretaria regional, nós faríamos um trabalho mais coletivo, melhor. É melhor para os municípios, porque hoje um município pertence a uma secretaria regional e pertence a outra associação de municípios, portanto é uma verdadeira bagunça e não se consegue implementar as diferentes políticas do nosso estado. As sessões plenárias também foram marcadas pela discussão de temas como os problemas na área da segurança pública. Alguns parlamentares voltaram a sugerir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto. A deputada Luciane Carminati falou em nome do Partido dos Trabalhadores. Ela lamentou que o PT não tenha conseguido até agora as 14 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI da segurança pública. O objetivo seria apurar os fatos que vem marcando o noticiário do Estado nas últimas semanas. Entre eles, os ataques a caixas eletrônicos, a exoneração do delegado Cláudio Monteiro do comando da DEIC, o caso do desvio de peças de automóveis apreendidos de dentro do pátio do Detran e a constante fuga de presidiários. A nossa leitura é que, se não tem problema, a CPI dirá isso, ela falará sobre isso, porque será comprovado que não tem problema. Então, por que ter medo da CPI? Né? Nós queremos que tudo o que existe de denúncia de problemas venham à tona e que ambas as partes possam se manifestar. Também na semana que passou, deputados destacaram o início das audiências públicas do orçamento regionalizado. A primeira etapa terá um total de 5 encontros. No dia 2, quarta-feira, as regionais de Dionísio Cerqueira, Itapiranga e São Miguel do Oeste têm encontro marcado no auditório da UNOESC de São Miguel a partir das 2 horas da tarde. No mesmo dia, as regionais de Palmitos, São Lourenço do Oeste e Maravilha se reúnem no auditório do Maravilhas Parque Hotel a partir das 6h30. Na quinta, dia 3, parlamentares se reúnem com a população das regionais de Ceará, Quilombo, Xanxerê e Chapecó. A audiência acontece no auditório da Câmara de Vereadores de Chapecó a partir das 2 da tarde. No dia 4, sexta-feira, a população das regionais de Campos Novos, Concórdia e Joaçaba discute as demandas para o orçamento do Estado no auditório jurídico da UNOESC, com início às 9 da manhã. No mesmo dia, às 4 da tarde, Videira, Curitibanos e Caçador encerram os debates da primeira semana de audiências públicas do orçamento regionalizado. O encontro acontece no auditório da Câmara de Vereadores de Caçador, com início às 4 horas da tarde. E veja a seguir, sessão solene destaca a importância da indústria têxtil em Santa Catarina. A gente volta já. A Comissão Mista de Certificação e Responsabilidade Social da Assembleia está afinando os detalhes do novo edital de inscrição. Será a segunda edição do prêmio.
Na reunião, os membros da Comissão Mista de Certificação e Responsabilidade Social discutiram algumas adaptações ao edital de inscrição para a segunda edição do Prêmio Destaque SC. O objetivo é estimular as empresas e entidades a fornecer já no processo de inscrição informações detalhadas de sua atuação no âmbito social e ambiental. A divulgação desse processo, que para nós é uma condição sine qua non para a solução do processo, para que ele seja startado, vamos ver se esse ano a gente consiga abrir isso com mais velocidade e que a próprio portal da Assembleia, a própria página eletrônica da Assembleia também sirva como ferramenta. Isso é um amadurecimento que nós estamos tendo. Lançado pela Assembleia Legislativa no ano passado, o Prêmio de Certificação e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC tem como objetivo reconhecer as empresas e entidades catarinenses que desenvolvem ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação do meio ambiente. As organizações que se destacam nesses quesitos são homenageadas em uma sessão especial realizada no Parlamento. O edital de inscrição para a segunda edição do Prêmio Destaque SC deve ser lançado no início de junho. Depois disso, as empresas e entidades vão receber orientações sobre a premiação nos workshops que serão realizados em vários municípios do estado. Este ano, a comissão pretende ainda ampliar as parcerias para a realização desses workshops. Os workshops acreditamos ser, mais uma vez, a vida, né, desse trabalho da comissão, porque ele é o trabalho externo. Na realidade, vamos na base, no município, dizer o que nós podemos fazer em conjunto. A Assembleia Legislativa prestou esta semana uma homenagem especial a um dos carros-chefe da economia catarinense, a indústria têxtil. Além de projetar Santa Catarina para outros estados e até para outros países, as empresas do setor são responsáveis pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos e tiveram esse papel estratégico reconhecido numa sessão solene realizada em Blumenau. A sessão solene foi na Câmara de Vereadores de Blumenau e teve a participação de diversos empresários da indústria têxtil, que se destaca pela história de empreendedorismo e pela qualidade dos produtos. Santa Catarina é o segundo maior polo têxtil do Brasil. Só aqui na região de Blumenau são aproximadamente 4.500 empresas e 65 mil trabalhadores diretos em 18 municípios. Com a sessão solene, a Assembleia Legislativa reconhece a importância econômica do setor e faz uma homenagem aos empreendedores que transformaram a indústria têxtil nacional em referência para todo o mundo, principalmente na produção de malhas e de artigos de cama, mesa e banho. Os deputados prestaram homenagem ao Sintex, o Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau, que completa 60 anos, e a 5 grandes empresas do setor: a Dudalina, pelos 55 anos de existência, a Sulfabril, que funciona há 65 anos, a Altenburg, pelos 90 anos de fundação, a Companhia Karsten, que completa 130 anos de atividades, e a Companhia Hering, pioneira, com 132 anos de fundação. Santa Catarina tem, no campo de manufaturados, ele é líder individual, não há nenhum estado que é maior do que isso nesse sentido. A indústria da região está sendo homenageada, a indústria têxtil está homenageada, em últimas vezes a Santa Catarina está homenageada, e uma homenagem sempre é motivo de justo orgulho. A iniciativa para a realização da sessão solene foi da deputada Ana Paula Lima. A proposição foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. É uma referência a esse trabalho desses desbravadores que construíram na área têxtil, cama, mesa e banho, e também na camisaria e na malharia, que levaram o nome da nossa cidade e do nosso estado para o mundo. Então, nada mais justo do que aquilo que represento, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, vir à cidade de Blumenau a prestar essa homenagem a esses empresários que ajudaram a construir tanto a nossa cidade quanto o nosso estado e o nosso país. É um reconhecimento, primeiro, pela determinação dos pioneiros. Depois, pelos empreendedores que, principalmente no século XX, fizeram a diferença nessa região. Mas é também, e aí comemorando a nossa data magna do trabalhador, o Dia do Trabalhador, não é pelo menos uma data de reflexão, é também uma homenagem que a Assembleia Legislativa faz aos trabalhadores da indústria têxtil. Com certeza representa o reconhecimento, né? Você homenagear quem tanto fez pelo Vale do Itajaí, quem tanto lutou, construiu, quem ajudou a construir essa cidade maravilhosa, merece homenagem, por isso a Assembleia nesse momento presta um reconhecimento a quem tanto ajudou a construir o Vale do Itajaí e consequentemente Santa Catarina.
E antes de encerrar, o Notícias destaca a passagem de uma data que desde o ano passado entrou para o calendário cultural do estado. É o Dia do Samurai, que aqui em Santa Catarina passou a ser comemorado em 24 de abril. A data foi instituída a partir de uma lei de autoria do deputado Jorge Teixeira, do PSD. Mesmo licenciado, o parlamentar participou das atividades comemorativas realizadas no hall da Assembleia. Durante a homenagem, o público pôde conhecer um pouco sobre a trajetória do samurai, a luta com espadas e a filosofia de vida dos guerreiros japoneses. A data, 24 de abril, foi escolhida para comemorar o Dia do Samurai porque é o aniversário do sensei Jorge Kishikawa, que fez a apresentação no hall da Assembleia. Sensei significa mestre em japonês. Jorge é multicampeão de Kendo, uma luta derivada dos combates entre guerreiros japoneses. Ele é uma espécie de samurai moderno, com mais de 10 mil discípulos. Em São Paulo, mantém o Instituto Cultural Niten e é considerado um difusor da prática do Kobudo. A instituição do Dia do Samurai, aqui em Santa Catarina, é uma reafirmação de que esses valores são procurados e são também estão em sintonia com a sociedade moderna aqui de Santa Catarina. Os samurais existiram durante quase 8 séculos no Japão, de 1100 a 1867, e ocuparam o mais alto status social durante o governo militar dos shoguns. Eles eram treinados desde pequenos para seguir o chamado caminho do guerreiro. Na sociedade ocidental, a cultura japonesa se fortaleceu com a vinda dos imigrantes para cá. E hoje o Dia do Samurai é comemorado em vários locais nas regiões sul e sudeste do país. Em Santa Catarina existem aproximadamente 5 mil descendentes de japoneses. A iniciativa de instituir o Dia do Samurai no estado foi do deputado licenciado Jorge Teixeira, que participou das comemorações. De que nós não tínhamos esse costume aqui. Aqui nós temos o Dia do Gaúcho, o Dia de Anita Garibaldi, mas a colônia japonesa festeja tanto quanto nós festejamos o gaúcho, o Dia do Samurai. Então esse foi o meu objetivo, atender a um grupo social que hoje reside em Santa Catarina, principalmente em Frei Rogério. O samurai é um soldado, né, com uma postura muito ética nas coisas que ele fazia e muito correto nas coisas que ele fazia. A fidelidade dele era muito importante. Então, esse lado do espírito japonês que ele representa também, né? Parabéns aos samurais. Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até semana que vem.